Eu já falei para você, mas agora eu vou falar para todos, né? Essa igreja aqui, eu já falei para você, é uma igreja maravilhosa. Eu já passei por 3 distritos antes de chegar aqui. 2, esse é o terceiro. Mas em nenhum fui tão bem recebido de cara logo como nesse aqui. Já falei isso para você, estou falando diante deles agora para eles se sentirem um pouquinho animados, assim, né? Pastor Edson, nós nos formamos juntos, tá? Somos da mesma turma. Assim como eu, o pastor Edson deixou o distrito dele lá em Manaus, veio para cá. Já trabalhou no IABC, conhece alguns adolescentes aqui. Já deu aula para alguns adolescentes aqui, já vi que ele se identificou. E ele, tem vários ali, né? A turminha toda ali já conhece o pastor Edson. O pastor Edson é um homem de Deus, tá? Homem missionário. Aquelas coisas que você vê só nos vídeos aí, aquelas igrejas que, dos ribeirinhos, lembra com a lancha? Pois é, o pastor Edson pegava a lancha, ia visitar aquele povo lá. É um homem missionário. E ele chega aqui para contribuir com o trabalho da igreja. E nós estávamos, eu já não aguentava mais de tanto vocês me perguntarem, né? Pastor, quem vai ser o pastor? Vai vir um pastor, eu já não sabia mais o que dizer, ficar enrolando. E chegou. Ufa, né? E é solteiro, hein? E é solteiro. As meninas já estão tudo aí. Só convite para almoçar, já chegou uns 3 aqui, viu? Eu estou filtrando para ir no lugar certo ali, tá? Um homem inteligente, um homem versado nas escrituras aí, e vai somar muito com a gente aqui, tá? Seja bem-vindo. Essa é a igreja que Deus te deu para cuidar. Problemas tem, porque todo lugar onde tem gente tem problema. E se não houvesse problema, qual a razão da nossa existência como pastores? Então esse é o povo que Deus te deu para cuidar, repreender quando for necessário, mas amar e preparar para a volta de Jesus, tá? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, pastor Antônio. Pastor Antônio é colega nosso de turma ali. A nossa turma não era tão pequena, tinha 117 formandos, então a gente não tinha tanta proximidade, mas a gente se conhecia, é da mesma turma. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Feliz sábado? Feliz sábado. Que bom. Eu estava imaginando aqui, à medida que ele falava ali das minhas antigas igrejas, não? Ali no Amazonas, passei 8 meses como missionário ali. E tinham 3 igrejas especialmente que eu tinha que atender no barquinho mesmo. Tinha que sair cedo no sábado da manhã, 5:30 da manhã, para poder chegar lá no culto, né? Porque eu tinha que pregar de um lado do Rio Solimões, no horário da escola sabatina, porque eu só cuidava de 10 igrejas, não era tanto. Está aqui. Então eu pregava para ver o pastor assim, com mais frequência. Eu tinha que pregar no horário da escola sabatina, numa igreja de um lado do Rio Solimões, aí pegava ali a lanchinha, atravessava do outro lado, e às vezes quase não dava para chegar, porque a tempestade era tão grande ali, as ondas eram tão fortes, que algumas vezes eu pensei que a gente ia ficar ali no meio do rio, porque é um rio muito forte, muito violento, mas graças a Deus, nunca aconteceu nada, nunca tive que nadar igual Paulo, para alcançar o outro lado. Deu tudo certo. E agora, eu estou aqui numa igreja que tem um conforto, tem muitas coisas diferentes aqui. E alguém me perguntou, pastor, qual a expectativa, os desafios? Eu creio que toda igreja tem o seu desafio. Lá eles tinham desafios diferentes, aqui deve existir outros desafios. E eu me sinto, na verdade, muito feliz de estar aqui com você, de estar com um amigo. É uma igreja que eu já passei aqui, naquela igrejinha ali em 2008, eu ainda era estudante de teologia, e eu liderei uma campanha de comportagem aqui junto com o pastor Sérgio, que hoje é departamental lá em Cuiabá. Eu comportei aqui, então eu conheço alguma coisa lá do 2. Essa área aqui eu não conhecia muito. Mas assim, cresceu muito a igreja, né? Era uma igreja numa esquina, eu acho que pro lado ali, e eu preguei lá uma quarta-feira, em 2008, no ano que eu formei. Eu quero convidar você nessa manhã, a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1.
Eu sou um pastor um pouco enjoado. Eu tenho aqui 7 alunos que eu contei, foram meus alunos. Nem todo mundo tem sorte nessa vida. E eles foram meus alunos, não? Eu contei aqui, deu 7. Não sei se tem algum outro por aí. Mas eu sou um pouco enjoado quando é questão de igreja. E eu vou pedir uma coisa para vocês. Se você tem algo aí nas suas mãos, na sua bolsa, chamado celular, que você tem dificuldade para controlar, porque alguns podem acessar o Facebook, outras coisas aí, Twitter, eu vou pedir para você, nesse momento que nós vamos abrir a palavra, para que você contenha as emoções, para que você deixe esse tempo reservado para Deus falar com você agora. E eu não gosto, eu me sinto muito mal quando tem alguém que dá prioridade para essa maquinazinha e deixa de ouvir aquilo que Deus tem para você. Então desligue. Se você não conseguir desligar, deixe no silencioso e não fale com ele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós vamos abrir a Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz falando no nosso coração. Queremos muito mais que ouvir a Tua palavra, nós queremos praticá-la. Nós queremos ser moldados, queremos ser mudados, queremos ser motivados e queremos sair, Senhor, resgatar as pessoas que ainda não têm o prazer, a felicidade e a alegria de conhecer um Deus tão poderoso de amor como é o Senhor, Yahweh. Deus se manifesta de uma forma tremenda na nossa vida, nessa manhã, e acalenta o nosso coração. Em o nome de Jesus nós te oramos. Amém. Atos capítulo 1, verso 8 é um texto muito conhecido de todos vocês. E a minha mensagem é hoje esse texto. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, estivesse com ela nas suas mãos, escutasse a voz de Deus, que Deus falasse contigo nessa manhã. Atos capítulo 1, verso 8, é um texto muito conhecido. E se alguém me perguntar, pastor, qual o título da sua mensagem? O título da minha mensagem é Nascidos, Guiados e Enviados pelo Espírito. Nascidos, guiados e enviados pelo Espírito. Atos capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, a região do interior, Samaria, o país vizinho, e até Sobradinho, até os confins da terra, vocês vão ser minhas testemunhas. Eu, por muito tempo, eu fui fascinado e comecei a estudar o livro de Atos. É um dos livros prediletos. Porque se você quer ver poder, se você quer sentir poder, você vê aqui nessa página, nessas páginas. O livro de Atos é um livro tão extraordinário que alguém sugeriu mudar o título desse livro no século III. Você conhece como Atos dos Apóstolos, mas um pai da igreja, no terceiro século, disse que esse título estava errado. Ele disse que esse título não corresponde aos acontecimentos, aos signos que são apresentados nesse livro. Ele disse que esse livro, em vez de ser chamado de Atos dos Apóstolos, deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo. Porque é nesse livro onde você vê o Espírito Santo agindo através dos apóstolos, agindo na igreja. E por isso, eu sugiro a você nessa manhã, um novo título do livro, Atos
do Espírito Santo. Lucas é conhecido como o autor desse livro, mas Lucas não escreveu só esse livro. Lucas escreveu o livro que leva o seu nome, o terceiro evangelho, e ele escreveu também esse livro chamado Atos dos Apóstolos, que ele intitulou Atos dos Apóstolos. E esses livros no início eram juntos, primeiro volume e segundo volume. Na verdade, Atos, ele começa exatamente onde Lucas para. E talvez nenhum autor do Novo Testamento seja tão enfático em três coisas que eu vou dizer para vocês como Lucas. A primeira, ele dá muita ênfase à questão da oração. Para ele não existe uma igreja que tenha poder, ou que seja uma igreja de poder, sem oração. E a segunda coisa que ele diz, não pode existir poder em uma igreja que não canta, que não tem louvor. E eu fiquei feliz, entusiasmado, porque já me disseram, olha, a igreja de Sobradinho é uma igreja que canta, é uma igreja que louva, é uma igreja que busca a Deus. E aqui estão, lá na minha igrejinha, lá no interior do Amazonas, nós conseguimos, não foi como essa, mas alguns começaram, tem uma espécie de uma banda lá, ali uma mistura, quem sabe tocar ia lá para frente, qualquer coisa, né? Só não aceitei lá, bateria, sanfona ainda, mas tinha alguns instrumentos lá que eles podiam tocar lá na frente, e isso influenciou tanto lá o distrito, que eles fizeram uma escola de música para todos os distritos, e os irmãos iam lá, os adolescentes estavam vindo de canoa, a gente estava remando 2 horas, alguns que não tinham ali, para ir assistir a aula de música, porque eles queriam ter um instrumento, tocar um instrumento na igreja. Lucas dá ênfase bastante ao louvor e à oração. E a outra ênfase que Lucas dá é a questão da busca ou a presença do Espírito Santo. Eu quero ler alguns textos com vocês nessa manhã. Rapidamente eu quero que você volte um pouquinho a sua Bíblia, as páginas, e eu queria que você marcasse alguns versículos. Lucas, a partir do capítulo 1, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra de Deus, para que nós lêssemos como ele dá tanta ênfase nessas 3 coisas. Lembram? Oração, louvor e o que mais? Espírito Santo. Ele dá muita ênfase. E você vai entender talvez o porquê que ele dá tanta ênfase nessas 3 coisas. Lucas capítulo 1 e o verso 10. Eu vou ler rapidamente, eu só vou ler assim até os 3 capítulos, esses textos, mas o livro todo vai falar disso. É só para vocês entenderem, quando estiverem lendo, vocês disserem, agora eu entendi por que ele fala tanto disso. Lucas capítulo 1, verso 10. Quem achou pode dizer amém aí, só para vocês saberem que estão comigo. Ok, Lucas 1, 10 diz assim: e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora fazendo o quê? Verso 13, disse-lhe porém o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua, foi o quê? Verso 15, pois ele, falando de João Batista, será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será o quê? Verso 35, agora falando de Jesus, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti quem? Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então agora nós vamos lá para o verso 41, ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou o quê? De quem? Verso 64, imediatamente, falando agora do esposo de Isabel, Zacarias, o sacerdote, imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava. Verso 67, Zacarias, seu pai, de quem? Do Espírito Santo. Vocês estão vendo que apenas no versículo, no capítulo 1, ele dá tanta ênfase nessas 3 coisas. Ele diz que Zacarias era um homem cheio do Espírito Santo, certo ou errado? Certo, Zacarias era um homem cheio do Espírito Santo. A esposa dele, que era Isabel, era como também? Cheia do Espírito Santo. E ele diz que o filho deles, do casal,
Seria como desde o ventre da mãe? João Batista foi um homem cheio do Espírito Santo. Quando há um pai, quando há uma mãe, quando há uma família que busca Deus, é impossível que os filhos não venham, não retornem, não sejam cheios do Espírito. Quando uma família é cheia do Espírito, a tendência é que os seus filhos também sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Ouçam bem o que eu vou lhe dizer. Talvez eu não esteja falando para 1%, 0,5% dessa igreja, o que eu vou lhe dizer. Eu me decepcionei quando eu fazia o curso, comecei o curso de teologia. No meu primeiro ano, eu fiz uma monografia sobre o culto familiar, na igrejinha onde eu fiz essa pesquisa. E eu me decepcionei com o resultado. A amostra me dizia que apenas 28% da igreja fazia o culto familiar. 28% da igreja fazia o culto. E depois eles vêm, você prega nas igrejas, os pastores pregam, você prega na igreja, as pessoas vêm no final e dizem: pastor, por favor, ore pela minha família, ore pelos meus filhos, eles estão fora da igreja. E claro, nós vamos fazer isso, nós fazemos isso. Mas às vezes dá vontade de perguntar: quanto tempo você, até que idade, quantas vezes por dia ou por semana você dedicava tempo fazendo o culto pessoal com seu filho, o culto familiar com a sua esposa, com seus filhos? Alguém diz: pastor, mas eu ouvi alguém dizendo, um texto do Espírito de Profecia, um pastor falando que aqueles que foram educados nos caminhos de Deus, antes de fechar a porta da graça, pastor, eles ouvirão a voz de Deus, aquela voz que eles ouviram na infância, e eles retornarão. Mas se não há culto, se não há busca, se não há o altar de Deus na sua casa, como que você quer que seu filho seja cheios do Espírito Santo? Como você quer que seu filho seja uma testemunha na escola, no trabalho, se você tem esquecido de Deus e o altar está derrubado? Eu gosto de Elias porque Elias foi um reformador. Mas a Bíblia diz que lá em 1 Reis 18, verso 29 e 30, diz que antes de Elias oferecer o sacrifício a Deus, a Bíblia diz que ele fez uma coisa antes de oferecer, antes de levar a oferta, antes de oferecer o sacrifício. Ele fez uma coisa. A Bíblia diz que ele restaurou o altar do Senhor. Ouça bem, talvez muitas coisas na sua casa, na sua família, no seu casamento, na educação dos seus filhos, não esteja acontecendo porque o altar do Senhor pode estar derrubado em casa. E você, sacerdote, você, sacerdotisa, é o responsável por levantar o altar. Porque só fica no altar quem sacrifica, irmãos. O altar é o lugar do sacrifício. E só fica no altar de Deus quem sacrifica. E por isso João Batista era um homem cheio do Espírito Santo, porque os seus pais eram possuídos do Espírito Santo. Eu me detive aqui, mas o capítulo 2 continua falando. Capítulo 2, 13, vou apenas citar. Diz que subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, fazendo o quê? Eles estavam louvando a Deus. Ou seja, no livro de Lucas, não são só os seres humanos que louvam a Deus, os anjos também vêm do céu para louvar a Deus aqui na terra, louvar Jesus. Verso 20 diz que não foram só os anjos. Verso 20 diz que voltaram então os pastores. Os pastores voltaram fazendo o quê? Capítulo 2, 20 diz que eles glorificavam, eles louvavam a Deus por tudo que eles tinham visto e ouvido. Verso 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o que? Uma característica dele? Ele era cheio
O velhinho era cheio do Espírito Santo. E verso 26 continua dizendo que revelara-lhe o Espírito Santo. Verso 27 diz que movido pelo Espírito Santo. Ele era cheio, o Espírito revelava e ele era movido pelo Espírito Santo. Irmãos, quando é que a sua vida passará a ser movida completamente pelo Espírito Santo? Como? Quando vai começar isso? E o verso 28 diz que ele também fazia uma coisa. Simeão tomou Jesus nos braços e ele fazia o quê? Louvava a Deus, ele glorificava a Deus. O verso 38 diz que aparece uma outra mulher também, cheia do Espírito Santo, chamada Ana, a profetisa que vivia no templo. Diz que chegando naquela hora, ela dava graças a Deus, ela louvava a Deus. E o capítulo 3, verso 22 diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. E ele começa o ministério no verso 23. Verso 22, desce o Espírito. Verso 23, ele começa o Espírito. Sabe por quê? Muita gente fracassa na ação missionária. Muita gente fracassa no evangelismo. Sabe por quê? Muita gente fracassa no método. Porque eles ousam a começar o trabalho deles sem estar com o Espírito. Eles querem começar pela força. E Zacarias 4:6 diz que não é pela força e nem pelo quê? Mas é pelo Espírito de Deus. E tem gente que quer começar um ministério. Pastor, eu quero começar uma arrancada. Eu quero começar um evangelismo. Pastor, eu quero fazer uma célula. Eu quero multiplicar. Lembre-se, pergunte-se primeiro se você já recebeu, se você já é possuído, se Deus já pode usar você e você pode enviar você para o campo missionário. Não ousa começar sem receber. Capítulo 4, verso 1 diz: Jesus era o quê? E ele foi guiado pelo Espírito. Vocês estão percebendo que Lucas diz em 1:35 que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Depois ele diz que Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. E Lucas está dizendo agora que Jesus começa o ministério dele pelo Espírito. Nascido pelo Espírito. Depois ele inicia o ministério, é batizado pelo Espírito. Depois ele inicia o ministério pelo Espírito. E aqui continua dizendo mais. Diz que ele era guiado. E o verso 14 do capítulo 4 diz: então Jesus, no poder do Espírito, regressou. Olha só, irmãos, vocês estão entendendo o que Lucas está dizendo? Ele está dizendo que a vida de um cristão, ela é movida e orientada unicamente pelo Espírito Santo. Diz que ele foi, quando o Espírito envia você, ele se encarrega de trazer. Ele enviou Jesus. E ele se encarregou de trazer Jesus. Diz que ele regressou no Espírito Santo. Aí Jesus agora conta então o objetivo do seu ministério, que é o nosso ministério. Capítulo 4, verso 17. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está o quê? Pelo que ele me ungiu para fazer algumas coisas. Primeiro, a obra de Cristo é essa: evangelizar os pobres. Ele enviou-me para o que mais? Pôr em liberdade os oprimidos e falar da volta de Jesus. Essa é a obra de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja não tem missão. A igreja não tem missão. A missão que a igreja tem é de Cristo. A missão que nós carregamos, que nós levamos, é uma missão de Cristo, irmãos. E por isso que não há derrota para nós. Por isso que você pode ir. Você pode ser usado por Deus, Deus pode te enviar. Não há derrota. Por quê? Porque quem enviou você foi Ele. E Ele não conhece. Ele não conhece. Louve a Deus por isso, porque Ele não conhece nenhuma derrota. E Ele não fará de você
um derrotado. O livro continua falando, lá no capítulo 10 fala que até Jesus, para se alegrar, ele se alegrava no Espírito. Capítulo 10 diz que quando os 70 voltaram, é a única vez que a Bíblia fala que Jesus sorriu. A única vez. Diz no capítulo 10 que quando os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo os demônios nos obedecem, nós curamos. Diz que nesse momento Jesus saiu, e algumas traduções dizem que ele deu um sorriso, outras dizem que ele exultou no Espírito, ele se alegrou no Espírito, porque ele viu que o reino dele estava sendo conquistado. Estava sendo conquistado, o reino do diabo estava sendo conquistado, e o reino de Cristo estava tomando lugar em todas as aldeias. Jesus se alegrou, a única razão foi quando alguém foi enviado pelo Espírito. E continua o verso, e no último capítulo de Lucas, continua falando que os discípulos, Jesus foi para o céu, e eles continuaram louvando a Deus. Agora, eu quero voltar para o livro de Atos, também está cheio dessas declarações. Eu não quero tomar o tempo todo apenas lendo esses versículos, mas no livro de Atos é só isso. Oração, louvor, desde o capítulo 1, verso 2, até o capítulo 28, que é o último capítulo de Atos, até o verso 25 do livro, do capítulo 28, fala sobre o Espírito Santo, fala sobre a oração, fala sobre o louvor, todo o livro de Atos. É corrente. E eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo, ele começou a obra. Ele começou a igreja, ela foi fundada pelo Espírito. Eles tinham apenas 120. E ficaram orando. Eles ficaram em louvor durante 10 dias, buscando, orando, durante 10 dias no cenáculo. E depois, o Espírito diz, agora tu fez a tua parte. Agora é comigo. Agora é eu que vou fazer. E o Espírito Santo desceu. E quando o Espírito Santo desceu, não eram mais 120. Quantos eram? 3.120. A igreja deu um salto, nunca cresceu tanto. E hoje as pessoas vão lá. Em alguns lugares por aí ainda é muito forte a questão do evangelismo público. E algumas pessoas pregam. Olha só, eles oraram 10 dias. Pedro pregou meia hora e 3.000 pessoas foram batizadas. Hoje, pregamos 30 noites, oramos 5 minutos antes e 3 pessoas se convertem. Algum problema? Deus disse, vocês vão receber o meu poder. No grego existe 2 palavras para poder. Existe a palavra exousia e existe a palavra dinamis. A palavra exousia é uma palavra que diz que fala de um poder, mas de um poder no sentido de uma autoridade. Por exemplo, o ancião, ele tem a exousia, ele tem um poder, mas nem todos são anciãos aqui, nem todos são pastores aqui. Eles têm a exousia, eles têm o poder que foi dado a eles. Patente. Mas quando Lucas escreve aqui, e vocês vão receber o poder, ele não usa a palavra exousia, ele usa outra palavra. Ele não fala que nós vamos receber o poder da exousia, porque talvez não tenha cargo para todo mundo. Então ele usa a palavra dinamis. A palavra dinamis dá origem à palavra dinâmico, mas dá origem também a uma segunda palavra que vocês conhecem, que é o dinamite. Deus disse, vocês vão receber um dinamite, essa energia, e se você for estudar os escritos gregos que falam sobre isso, você vai descobrir que eles diziam que o dinamite era uma energia ininterrupta, todo o tempo que capacitava. Uma pessoa com dinamis é uma pessoa que tem o poder de onde chegar, ela tem o poder de causar uma explosão. E agora Cristo está dizendo, vocês vão receber esse poder para vocês chegarem onde vocês forem, com quem vocês forem. Vocês, quando abrirem a boca de vocês, vocês vão perceber que vocês estão sendo usados, vocês serão um explosivo, vocês serão um dinamite nas minhas mãos.
Deus está dizendo isso para nós nessa manhã. Deus quer nos enviar como dinamite em suas mãos. Um dia eu estava pregando mais ou menos sobre isso lá em Pirenópolis, aqui em Goiás, e eu perguntei lá numa igreja simples, eu perguntei a alguém, sabe o que é um dinamite? Levantou um irmãozinho lá e disse, pastor, eu sei o que é um dinamite, porque eu trabalhava numa mineradora, e eu que montava os dinamites para explodir as rochas. E ele disse, quando nós explodíamos, pastor, eu explodia, nós corríamos porque o dinamite jogava pedaços de pedras a metros e até quilômetros de distância, dependia do tanto de dinamite que nós colocávamos ali. Deus está dizendo isso. Vocês vão receber o poder para vocês serem um dinamite nas minhas mãos. Vocês vão ser usados, vocês vão ser guiados e vocês vão ser enviados. Serão enviados. E depois, não esqueça disso. Primeiro ele disse, vocês vão receber. Depois vocês vão ser. Não adianta você ser. Você não será testemunha sem receber. Primeiro você recebe. Primeiro eles ficaram em Jerusalém 10 dias. Depois eles foram enviados. Testemunhas. Uma palavra no grego que dá origem à palavra testemunha é a mesma origem da palavra mártir. Deus quer que você seja muito mais, porque testemunho naquele tempo não é só aquele que viu e ouviu. Testemunho era aquele que estava envolvido com fato. E algumas pessoas me dizem assim, pastor, por que eu não tenho esse poder? Por que, pastor? Eu sou um membro da igreja. Eu fui batizado. Mas eu não tenho esse poder, pastor. Por que você não tem o poder? Amigos, alguns não têm o poder por sua escolha. A única coisa que Deus garantiu para nós foi o poder que Ele colocaria à nossa disposição. E se você não tem poder, o que você tem? Tem nada, né? Se você não tem poder, você não tem nada. Porque a única garantia que Jesus disse é o poder. E pergunte-se agora, o que eu tenho então, pastor, se eu não tenho poder? Aí você olha para o diácono e pergunta, diácono, tem poder? Ele diz, não tem poder. Você olha para o seu líder e diz, tem poder? Ele também diz, não tem poder. Você pergunta para o ancião, tem poder? Ele diz, não tem poder. Você pergunta para o seu pastor e diz, pastor, tem poder? Não tem poder. Queridos irmãos, uma pessoa sem poder é uma pessoa que não convence. Uma pessoa sem Deus. E um dia eu vou pregar aqui sobre a diferença do poder de Deus e a unção de Deus. Duas coisas diferentes. Mas eu quero dizer para vocês aqui sobre o poder e algumas pessoas. Uma vez uma jovem me perguntou quando eu estava pregando isso. E depois eu fiquei pensando. E analisando por que algumas pessoas não têm poder. Sabe por quê? Note aí. Algumas pessoas vêm para a igreja e louvam o Senhor com todo o coração. De dia, no culto divino. Mas à noite, elas tornam-se uma estrela num palco do mundo nas mãos do diabo. Alguns dizem assim, e vêm para a igreja, sentam-se nesse banco, alimentam-se do melhor de Deus de dia, mas à noite comem as migalhas do lixo deste mundo. Alguns vêm para a igreja de dia, eles bebem das águas cristalinas, da água da fonte, bebem da água da vida na igreja, mas à noite eles estão submersos no esgoto de pecados, dos prazeres desse mundo. Algumas pessoas veem as maravilhas de Deus no culto,
Eles veem até milagres, mas à noite no mundo, eles são fantasiados com as artimanhas do maligno. É tocado pelo Espírito de Deus no sermão, no dia, mas à noite, ele é um instrumento nas mãos do diabo. Ele não controla mais o clique do seu computador. Ele está viciado na prostituição. Ele está viciado na pornografia. Os palavrões de piores escalões. Piadas nojentas. Tem na boca um louvor de Deus de dia, mas à noite a boca dele se torna um instrumento nas mãos do diabo. De dia ele vem para a igreja no culto divino e veste a melhor roupa que ele possa ter no seu roupeiro. Mas à noite ele se encontra nos quartos despidos, nos motéis perdidos. E eu pergunto, por que não há poder em você? Será que a culpa é de Deus? E eu quero terminar esse sermão, irmãos, dizendo para você, que se você vive uma vida assim, a igreja fracassou. Deus quer te usar, viu? Você ora e pede o Espírito Santo, diz: eu quero o Espírito Santo na minha vida. Você é um vaso. Deus quer encher esse vaso do azeite. Precisa, você é embalagem. Ele quer usar, você é o recipiente, e Ele quer derramar, e você ora a Deus e diz: Senhor, eu quero ser batizado, eu quero ser usado, eu quero ser ousado, eu quero ser enviado pelo Teu Espírito. O Espírito Santo vem. Quando chega na sua vida, no vaso, o vaso está todo sujo, está cheio de imundícia. Você ora a Deus e diz assim: eu quero o Espírito Santo na minha vida. E aí o Espírito Santo vem. Quando chega, você que é o vaso, a sua vida está emborcada. O vaso está emborcado, está de costas para Deus. Se Deus não tiver vocês para contar, quem Ele vai contar? Eu termino contando uma ilustração que para mim é uma das mais belas que existe. Diz que quando Jesus estava subindo ao céu, o Salmo 24, Ellen White dá ensaios de como eles cantavam, os anjos cantavam, para receber Cristo no céu. Mas diz que Jesus estava subindo ao céu. Quando ele chegou na porta do céu, ele não aceitou a adoração de nenhum anjo. Ele não quis aceitar. Por quê? Porque ele queria encontrar com seu Pai. Ele queria falar com o Pai. Então ele entrou no céu, foi para o lugar santíssimo, e lá ele queria saber se o sacrifício tinha sido aceito ou não. E ele chegou, abraçou o Pai e perguntou: Pai, o sacrifício foi aceito? E o Pai disse: foi aceito, foi perfeito. E então ele disse: eu concluí a obra que o Senhor me mandou, meu Pai. Passei 30 anos, 3 anos, o Senhor me enviou, e 3 anos eu fui missionário na terra. E aqui uma dica para você: Deus só teve um filho, e esse filho foi um missionário.
E ele disse: Pai, eu cumpri a obra. E aí Deus o Pai olha para Jesus e pergunta: mas quem você deixou no seu lugar? Ele disse: Pai, eu deixei 12 homens para continuar a obra que eu comecei. E então Deus o Pai pergunta para Jesus e diz: mas se os 12 falharem, quem você deixou? Ele disse: eu deixei 120 orando no cenáculo. Se os 12 falharem, tem 120. E aí então Deus o Pai pergunta: e se os 120 falharem, quem você deixou? Ele disse: Pedro, meu pai, acabou de fazer um sermão lá em Pentecostes. E ele pregou apenas alguns minutos. E 3.000 pessoas foram convertidas. Se os 120 falharem, tem 3.000. E então Deus o Pai continua perguntando para Jesus. E diz: meu filho, mas se os 3.000 falharem, quem você deixou para continuar? Ele disse: Pai, Pedro acabou de fazer um sermão novamente. E agora não foram mais 3.000, foram 5.000. Se os 3.000 falharem, eu tenho 5.000 para enviar, para que eles conheçam o meu nome. E aí Deus o Pai perguntou: e se os 5.000 falharem, quem você deixou? Ele disse: Pai, eu tenho uma igreja mundial. Ela está em todos os continentes. Ela está em todos os lugares. Ela está nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nas vilas. Se os 5.000 falharem, eu tenho uma igreja inteira, no mundo inteiro, para enviar. E aí Deus o Pai olha pela última vez nos olhos de Jesus, nessa ilustração, e diz: e se a igreja que você deixou falhar, quem você vai enviar? Agora Jesus, nessa ilustração, a gente sabe que Ele é Deus, mas Jesus, por alguns minutos, Ele conseguiu dar uma volta nos 30 anos que Ele passou na terra. Os 3 anos do ministério dele, sendo fracassado, sendo acabado, sendo destruído. E ele olha para o Pai, como que desesperado, com os olhos cheios de lágrimas. E ele diz: meu Pai, se a minha igreja falhar, eu não tenho ninguém mais para enviar. Não há mais nenhuma pessoa que eu possa enviar. Eu não tenho mais ninguém que eu possa contar. Não há mais ninguém que possa conhecer o meu nome, se não for a minha igreja. Mas ele olha para o Pai ao mesmo tempo e diz: Pai, mas a minha igreja não vai falhar. No meu nome ela não pode falhar. No meu sangue ela não vai falhar, porque eu fui lá, eu destruí o mal, eu destruí as obras do maligno, eu tomei, eu morri por eles, eu morri por cada pecado deles, eu paguei o preço que foi exigido por ti. E eu sei que enquanto a igreja estiver no meu nome e no meu sangue, essa igreja não pode falhar, e ela não vai falhar. Queridos irmãos, será que eu posso falar com você um pouquinho, nesses últimos minutos que eu tenho? Será que eu posso ter sua atenção? Você pode olhar para mim agora. Deus pode enviar você. Deus pode contar com você. Qual é o seu alvo de pessoas que você quer resgatar para Jesus nesse ano? Quantas pessoas você quer salvar? Quanto tempo você já vem orando por ela ou por ele? Talvez alguns digam: pastor, não tinha pensado nisso, porque minha vida, eu que preciso de um Salvador hoje. Lá em casa, pastor, o meu casamento está acabando. Eu não estou conseguindo pensar em missão. O meu filho está no mundo das drogas. E eu vim descobrir, pastor, há alguns meses atrás.
caiu o teto em mim. Minha mãe descobriu que está com câncer, pastor. Eu não estou conseguindo pensar em missão. A minha vida está apodrecida. Espiritualmente eu estou morto, pastor. Eu preciso nascer. Eu preciso ser regenerado pelo Espírito. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Deus não reforma nenhum pecador. Não. O meu Deus não. O Deus dessa palavra não. Ele não reforma. Ele não pinta. Ele não lixa aquilo que as tintas estão caídas pelo sol, está sem vida. Ele não vai lá e lixa e dá uma nova pintura, não. O meu Deus não. O Deus da Bíblia não. E Yahweh não faz isso. Deus não faz isso. Sabe o que Ele faz? Ele pega a sua vida como vaso. Ele quebra, machuca, tira tudo quanto é coisa ruim. E Ele diz: agora eu vou construir você um novo vaso. Eu vou construir você uma nova pessoa. Ele diz: agora eu posso te encher do Espírito. E agora eu vou te enviar. Quantos nessa manhã gostariam de dizer, diante do altar, dizer assim: pastor, eu preciso ser. Eu preciso que Deus me alcance. Eu preciso sentir a mão de Deus aqui. Eu quero ser usado por Deus, pastor. A minha vida está destruída. Eu vim aqui nessa igreja hoje, não sei porquê. Mas Deus tinha uma mensagem para ti. Ele tem uma mensagem para ti. E Ele quer falar contigo nessa manhã. Quantas pessoas estão precisando aí de ser quebradas por Jesus? Quantas pessoas necessitam, estão sentindo no coração a necessidade de abrir a sua vida e dizer: Espírito Santo, entra em mim. Me usa, me guia, me envia. Talvez eu possa estar falando para você que a sua vida esteja um terror, não importa. Deus quer falar contigo mesmo. Esqueça o que aconteceu, esqueça o que passou. Deus te faz novo. Eu tive a oportunidade de batizar em dezembro uma moça que um dia estava ouvindo o sermão de domingo. Eu fiz um apelo, ela veio. Ela disse: pastor, eu ia para a festa, mas aí eu vi essa luminosidade em frente. Eu vi muitas pessoas animadas. Eu ouvi uma música que eu já tinha ouvido e entrei. Minha vida toda destruída, pastor. Meus pais separados. Meus irmãos não querem saber de mim. Eu morei por muito tempo em um orfanato, numa casa de adolescentes depois. Eu perdi o senso de valor do meu próprio corpo. Comecei a vender minha vida, o meu corpo. Achava um menino bonitinho, ficava com ele, me entregava para ele. Depois vinha outro, eu gostava, ele se interessava em mim e eu ficava. E os tempos, os anos foram passando. E eu estou aqui infeliz, pastor, porque nenhuma das pessoas que diziam que me amavam, que queriam ficar comigo, estão comigo. E eu percebi que a solução não estava nisso. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Cristo. É Cristo que vai preencher o que precisa na minha vida. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de se colocar no altar de Deus e dizer: eu quero ser cheio do Espírito.
Deus quer contar contigo. Eu quero chamar você aqui mesmo. Mas eu não quero que venha todo mundo, por favor. Aquelas pessoas que realmente querem se colocar nas mãos de Deus. Talvez eu falei coisas que você não gostou aqui. Mas eu quero dizer para você, em primeiro lugar, eu não vim agradar você. Não. Eu vim para cumprir uma missão. Para Ele. Agora, se você se sente pecador como eu, e você quer se colocar nas mãos de Deus, se existem coisas na sua vida que você não consegue deixar mais, pelo tempo, Deus oferece ajuda para ti hoje. Deus quer sarar aqui os feridos que estão aqui. Pessoas que estão feridas emocionalmente, fisicamente. Vida espiritual um lixo. Deus quer mudar a sua família. As pessoas vão olhar e dizer, não, esse aqui não é um pedacinho do inferno. Isso aqui é uma casa de bênção. Deus mora aqui nesse lugar. Deus mora nesse lugar. Deus mora nesse quarto. Deus mora aqui. Deus mora na minha vida. Tem mais alguém que gostaria de fazer esse compromisso com Deus, no altar de Deus? Eu vou convidar você agora a fazer uma coisa que não é muito costume dessa igreja. E a gente já termina aqui, né? O pastor Antônio disse, olha, não preocupa com o tempo, mas eu já ultrapassei demais o tempo. Mas eu queria que você agora se colocasse e se derramasse nas mãos de Deus. Você sabe o que é isso? Não? Não é aquela oração, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. A oração do publicano lá, do fariseu, desculpa. Obrigado porque eu sou isso. Obrigado por tudo. Não, isso é reza. Isso é reza. Eu convido você a colocar o coração nas mãos de Deus e dizer, Senhor, a minha vida hoje está isso aqui. Jeremias diz que Ele escolheu você antes de nascer. Ele sabe, Ele não rejeitou você. Coloca o que está acontecendo agora na presença de Deus. Coloca mesmo, abre a boca e diz assim, Deus, eu estou colocando nas tuas mãos esse vício, esse problema, essa doença, essa hipocrisia. Coloca no altar de Deus agora. Eu vou lhe dar alguns segundos para você abrir a sua boca e você falar isso com Deus. Esquece quem está do seu lado. É você e Ele. E Ele está aqui. E depois eu vou orar por você. Por favor, faça isso. Por favor, creia nisso. Eu sou um pastor que já vi muitos milagres como outros. Eu já vi Deus agindo muito, muito. E eu sei que Ele vai agir na sua vida se você acreditar e se entregar. Agora, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nessa manhã, muitos dos teus filhos estão se colocando nas tuas mãos. Como o Senhor disse a Jerusalém, talvez o Senhor diga a Sobradinho, a Igreja Central, quanto tempo eu quis reunir você debaixo das minhas asas, ilustrando a figura da galinha. Quantas vezes o Senhor quis tocar, quis mover, quis sacudir, mas nunca foi permitido.
E eu sei que hoje o Senhor está movendo corações aqui, Pai. Mas existem pessoas que estão com a sua vida destruída, pessoas até com depressão aqui. Filhos no vício, prostituição, drogas, não conseguem se libertar, Deus. E eles estão clamando para Ti agora, Senhor. A vida espiritual está um lixo de alguns aqui. Estão se escondendo atrás do seu cargo, de um sorriso, mas dentro está tudo destruído. Ó Deus, põe a Tua mão sobre essa igreja nessa manhã. Move os corações desses que estão entregando a vida nas Tuas mãos. Santo Deus, Tu és poderoso. E quando nós olhamos nas páginas das Escrituras, nós vemos um Deus agindo em favor do Teu povo, moldando o Teu povo, em alguns momentos dando algumas palmadas no Seu povo, para que eles acordem, despertem. O nosso mundo não é aqui. Eu não sei quantos, Senhor, estão dispostos a ser enviados por Ti, mas alguns estão aqui se colocando nas Tuas mãos, precisam ser salvos primeiro, precisam ser restaurados primeiro, e depois o Senhor pode enviar. Pai querido, alguns estão em lágrimas, porque há quanto tempo eles precisavam sentir que a vida não era só isso, o cristianismo não era só isso. Vá ao encontro, Deus, e aqueles que não estão sentindo o Senhor agora, falar no seu coração, que eles dê a oportunidade, abram a guarda e o Senhor entre na vida deles. Eu oro, meu Deus, por cada um, pelas dificuldades que o Senhor resolve, e termino com a oração que o Senhor instruiu que os ministros orassem, para que a Tua igreja tivesse o Teu nome neles. E eu oro que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia, que o Senhor levante o seu rosto sobre você e te dê a paz.